Boa noite, queridos irmãos, amigos que estão aqui. Que bom ver vocês. Que bom ver todos aqui. Que bom que você veio juntar a sua voz, juntar o seu coração neste culto que é oferecido somente a Deus. Somente a Deus. E nós vamos entregar as nossas vidas e os nossos pensamentos para que tudo o que acontecer aqui seja somente para a glória do Senhor. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nosso amado Pai, nós te louvamos. Ó Deus, como é bom te pertencer. Como é bom virmos à tua casa e encontrarmos outros irmãos que também vieram aqui para louvar o teu nome. Que esse seja, ó Deus, o único objetivo aqui nessa noite. Louvar ao Senhor, engrandecer o teu nome e aprender da tua palavra. Ó Deus, qualquer pensamento, qualquer coisa que venha nos distrair, que venha nos preocupar, que seja lançado para fora, que o teu Espírito haja em nossas vidas, que nós possamos deixar o Senhor fazer isso, agir em nossas vidas, para que saiamos daqui edificados e transformados pela tua palavra. Obrigada, Deus. Obrigada por essa noite. Obrigada pelo teu tão grande amor por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você sinta a presença do Santo Espírito de Deus neste lugar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Sua presença provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo
provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Senhor, que seja esse o desejo sincero de cada um de nós. Termos a nossa vida cheia do Teu Espírito. O Espírito que Jesus já dizia antes de subir que Deus enviaria para nós, e Deus enviou. Porque as promessas de Deus se cumprem, ó Deus. Que esse Espírito, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, que Ele seja aquele que dirija as nossas vidas, que dirija os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que tenhamos a nossa vida, Deus, andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Pai, encha-nos do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé, cantar e erguer um templo de louvor ao nosso Deus. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis.
E Ele merece nosso louvor, porque Ele não muda. Ainda que os nossos pais nos deixem, ainda que nossos amigos nos traiam, nós podemos confiar no nosso socorro que vem do Senhor, somente do Senhor. Dias de tribulação. Você pode se assentar. Se você já chegou com o nosso culto tendo iniciado, quero dar as boas-vindas a você e aqueles também que nos acompanham na nossa transmissão pela internet. É muito bom ter você aqui nessa noite para juntos podermos louvar, adorar, bendizer o nome do nosso Senhor. Hoje é um dia de despedida para a gente, né? Hoje é o nosso último culto, tendo se iniciado às 19h30. A partir do domingo que vem, o nosso horário é 19 horas. Então fique muito atento para que no domingo que vem você não chegue atrasado, né? Para que você não perca o horário. Então coloque o seu celular já como lembrete na sua agenda, coloque lá na porta da geladeira da sua casa, naqueles lugares mais visíveis, que domingo que vem você precisa estar aqui então às 19 horas, porque o nosso culto então a partir dessa data, tanto o culto do domingo à noite quanto o culto da quarta-feira, eles se iniciarão às 19 horas e você precisa estar bem atento a isso. Quero dar alguns rápidos avisos que fazem parte então do dia a dia, dos trabalhos da nossa igreja. Todos os voluntários que trabalharam então no projeto Estação Criança estão sendo convocados então para uma rápida reunião após o culto. Então, se você foi uma daquelas pessoas que esteve participando, ajudando, a coordenação precisa ter uma rápida reunião com você logo após esse culto. Encontro dos homens, nessa semana vai acontecer na terça. Nós estamos, desde o encontro passado, trabalhando com esse tema, homens de dignidade.
Nós desejamos ser homens de dignidade, homens de hombridade, e nós estamos então nos voltando para a palavra de Deus para aprender o que significa ser um homem de dignidade. Se você ainda não esteve com a gente, quero convidar você para estar nesse encontro, que com certeza vai abençoar a sua vida, com certeza vai ser especial para você, e que você possa convidar outros homens também, amigos, colegas de trabalho, parentes, vizinhos, para que estejam conosco também no nosso encontro que acontece na próxima terça-feira. Se você deseja ser voluntário do Ministério Infantil da nossa igreja, procure a Aline, procure a Fernanda, que são as coordenadoras desse ministério. Nós todos os domingos temos uma bela equipe que trabalha no sentido de ministrar, no sentido de ensinar. Isso também acontece na Escola Bíblica Dominical, tanto de manhã quanto à noite, e nós sempre precisamos então de pessoas dispostas a servir, a abençoar as nossas crianças. Se você deseja fazer parte dessa equipe, procure a Aline, procure a Fernanda. Se você quer trabalhar na Escola Bíblica Dominical, procure a Gildete também, e que você possa então servir. E quem sabe esse é o seu ministério, quem sabe é o lugar onde Deus tem para você aqui na nossa igreja, o Ministério Infantil da nossa igreja, que trabalha tanto com o ensino da palavra de Deus no domingo pela manhã e no culto infantil que nós temos então todos os domingos à noite. A partir do dia 5, então, o nosso horário de culto vai ser às 19 horas, fique atento, domingo que vem estaremos iniciando então essa mudança. Projeto de vivência musical, nós tivemos um bom grupo de crianças essa semana. Aí tem os dias e os horários: crianças de 3 a 5 anos na terça-feira às 18h30, crianças de 6 a 8 anos na terça-feira às 19h15 e crianças de 9 a 11 anos na quarta-feira às 19h30. A gente pede para você, papai, você, mamãe, vovô, vovó, que traga o seu filho, que traga o seu netinho para estarem aqui. O projeto não custo zero, né? Você não vai pagar nada por isso, e é uma forma de nós estarmos dando essa experiência de vivência musical, com o propósito, claro, de que as nossas crianças possam se desenvolver na área da música, algo que com certeza vai ser muito bom para elas, inclusive as ajudando em outras áreas de conhecimento, no seu desenvolvimento intelectual. Então, nosso projeto de vivência musical, fique atento, traga o seu filho. O Retiro de Carnaval está com inscrições abertas. Se você deseja estar com a gente nesse tempo, no período do Carnaval do próximo ano, estaremos lá no Sítio Bocó, que fica aqui em Conceição de Castelo, bem pertinho da gente. Você pode procurar então a Bárbara, pode procurar a Carmen, o Leonardo e a Bruna, fazer a sua inscrição. O valor é R$200, você pode parcelar isso até o mês de fevereiro, ou seja, você pode pagar isso de uma maneira suave. Então procure, as vagas são limitadas, você precisa procurar logo, fazer a sua inscrição, acertar e combinar a sua forma de pagamento. Retiro aberto para a igreja toda, as famílias podem ir, há lugar para acampar, se você quer ter essa experiência de acampar, de colocar barraca, isso alguns gostam, então lá também teremos essa possibilidade. Procure a coordenação, faça a sua inscrição e garanta logo a sua vaga. Nós temos também vagas para o retiro de casais, que acontece de 1 a 3 de dezembro, próximo agora, ali no Hotel Espadarte, em Iriri. Estarão com a gente pastor Walter Marques e a sua esposa Adriana, são membros da Igreja Batista em Morada de Camburi. Pastor Walter, além de pastor, também é psicanalista clínico, e ele estará com a gente então ministrando aos casais. Procure o pastor Danilo, procure a Vanusa. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, inclusive de talvez fazer um parcelamento desse valor, de maneira que ajude você, que facilite você para estar com a gente nesse momento. Faça um investimento no seu casamento, participe então do retiro. E os nossos cultos que estão sendo transmitidos, estamos fazendo algumas experiências, mas no nosso canal lá no YouTube você encontra então todos os cultos da nossa igreja, os cultos do domingo de manhã, domingo à noite. Hoje nós estamos fazendo uma experiência transmitindo o culto pelo Facebook. Então, se você depois abrir a página lá do Facebook, você vai ver que a nossa transmissão hoje é pelo Facebook. São algumas experiências que nós estamos fazendo nessa área, mas nós já estamos então já de algum tempo fazendo essa transmissão. E por falar em transmissão, nós estamos nesse final de semana recebendo um treinamento, um suporte nessa área da sonorização. Os irmãos sabem muito bem que nós fechamos o nosso ambiente por causa agora do ar-condicionado, e agora a gente precisa fazer algumas adequações. A primeira delas, é claro, é fazer alguns tratamentos do espaço, tratamento acústico, para que a gente possa ter então aqui um som que seja agradável, um som que seja realmente confortável para cada um de nós. Então nós estamos vivendo esse momento. Quero agradecer já ao Cristiano. Cristiano é irmão em Cristo nosso, lá da igreja em Vitória.
a igreja em Vitória, e ele veio de Vitória para passar esse final de semana com a gente, já deu ontem treinamento para a equipe, hoje também, e está ali junto com a equipe também fazendo esses ajustes, e o Cristiano tem dado esse suporte para a igreja desde o momento em que a igreja começou a fazer a sua transição da parte de sonorização. O Cristiano desde o início tem nos ajudado, então obrigado, Cristiano, pela sua vida e pela sua disponibilidade de estar com a gente. Por falar em adequações e melhorias do templo, eu quero convidar a igreja para um tempo de oração. Nós estamos, como liderança, refletindo, e agora eu quero externar isso para a igreja toda, sobre o projeto de ampliação do nosso templo. Quando eu cheguei, quando eu iniciei o ministério, a igreja, num tempo próximo passado, havia tomado uma decisão de fazer a ampliação desse templo, inclusive com alguns projetos que foram feitos, que foram elaborados. Quando eu cheguei, eu entendi que nós precisávamos de um tempo, até para que a gente pudesse conhecer a igreja, conhecer a realidade da igreja, e agora nós estamos nos voltando para isso. E o que eu peço a sua participação e oração é se nós devemos ou não fazer o esforço para ampliar esse templo. Existem algumas outras possibilidades que nós estamos estudando, que nós estamos refletindo. A ampliação seria realmente um projeto que demandaria uma monta de recursos muito grande, e por isso nós estamos, claro, que nós temos fé, nós temos a confiança de que o nosso Deus é o Deus da prata, o Deus do ouro, dele são todas as coisas, e se ele realmente nos direcionar para isso, nós vamos aceitar esse desafio por fé. Mas precisamos fazer e tomar essa decisão baseada então em oração, em reflexão, em consciência diante de Deus, para saber se exatamente esse é o caminho que nós vamos trilhar ou não. Por isso eu peço a sua oração. Coloque esse assunto na sua agenda de oração. Num futuro próximo nós estaremos convocando a igreja para que a gente possa, como igreja, definir se é esse o caminho que nós vamos seguir. E essa é uma decisão, claro, estratégica para nós, porque ela vai determinar o planejamento da igreja nos próximos anos. Então é importante que a gente o faça, que a gente tome essa decisão, ou mantendo o projeto da ampliação, ou descartando, mas é uma decisão que nós precisamos tomar e precisaremos tomar, então, como igreja. Por isso eu peço a sua oração com relação a isso. Nós vamos continuar adorando a Deus, agora tendo a oportunidade de dedicar a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas e também as nossas vidas. Se existem pessoas que completam aniversário de hoje até o próximo sábado, quero convidar você para estar aqui à frente com a gente, casais também que completam aniversário de casamento. As nossas crianças não vão sair agora. No momento da dedicação, eu quero pedir os pais para que tragam seus filhos aqui à frente, porque nós vamos orar com as nossas crianças hoje. Nós vamos, mais uma vez, dedicar as nossas crianças também diante do Senhor. Se você é o nosso convidado, amigo visitante, eu quero lembrar você que esse é um momento de culto dos membros desta igreja. Você não se sinta, por favor, constrangido em ofertar ou entregar qualquer que seja o valor, mas é claro que você, se quiser, de livre e espontânea vontade, desejo do seu coração de dedicar algo ao Senhor, fique muito à vontade para assim fazê-lo. E ao som então cantando esse hino, Não Sou Meu, 435 do Inário para o Culto Cristão, vamos então dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas e também as nossas vidas. Enquanto estivermos fazendo, as crianças, por favor, vão chegar aqui à frente, porque logo estaremos orando e também dedicando as nossas crianças diante do altar do Senhor. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu. O que sou entrego, ó Senhor, sou todo
vou descer. Cadê as crianças? Vamos chegar aqui com o amigo. Claudiana, vem para cá também. Claudiana faz aniversário hoje. Estamos louvando e agradecendo a Deus pela vida da Claudiana. E as crianças vão estar aqui. E eu falei que eu ia pedir uma criança para orar. Mas como eu falei isso lá em casa, aí 2 falaram que queriam orar, né? E nós vamos, a partir de agora, trazer as nossas crianças aqui e também dar oportunidade para que elas possam orar, né? E a gente sabe que as nossas crianças, a Bíblia fala que sai o louvor perfeito, elas são sinceras, elas são puras na sua oração, e nós estaremos então também junto com elas orando, dedicando a vida delas diante do altar do Senhor. Vou convidar o diácono Ciro para chegar aqui no microfone. A Júlia vai orar primeiro, vai orar pelas crianças, vai orar pelo estudo que eles terão agora lá no culto infantil, e depois o Ciro vai orar dedicando as nossas crianças, agradecendo a Deus pela vida da Claudiana e também dedicando ao Senhor os dízimos e as ofertas que aqui foram trazidos. Vamos orar. Papai do céu, obrigado por essas crianças. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que tu nos deste estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a tua igreja. Muito obrigado que o Senhor tem guardado a cada um de nós. Por isso nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Colocamos a vida de cada visitante que está conosco nesta noite também nas tuas mãos. Que o Senhor venha falar através do teu servo a cada um deles e a nós também. E agora, Senhor, queremos te agradecer muito especialmente pela vida dos aniversariantes desta semana. Muito obrigado pela vida de Claudiano. Muito obrigado pelos outros também que estão completando mais um ano de vida. E agradecemos pela vida das nossas crianças. Tome cada uma delas nas tuas mãos, que nós sabemos que as crianças de hoje é a igreja de amanhã, por isso nós colocamos a vida deles nas tuas mãos. E agora, Senhor, quero te pedir pela vida do nosso pastor, quero transmitir a tua palavra, e pedir pelos enfermos da tua igreja, aqueles que já não podem vir à tua casa, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, guardando e livrando de todo o mal. E também que pedimos o conforto do Senhor para as famílias enlutadas, que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um deles. Em nome de Jesus eu oro hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, tá? As crianças vão sair agora, então, para o tempo de edificação que é sempre preparado especialmente para elas. Nós já tivemos hoje pela manhã a oportunidade de orar, de agradecer também a Deus pela vida da irmã Alcione. A irmã Alcione partiu para estar com o Senhor no dia de ontem. A irmã Alcione, membro fundadora da nossa igreja, conheceu o Senhor aqui nesta igreja e depois de lutar com uma enfermidade, agora já descansa, já está na presença do Senhor. Alguns irmãos estiveram ali ontem, no velório, no culto, que nós fizemos de gratidão a Deus. E é claro que todos nós, seus irmãos e irmãs em Cristo, sofremos e estamos enlutados pela partida dessa nossa querida irmã, que faz parte então da história desta igreja, que continuará fazendo, porque claro, nós cremos que a irmã Alcione não morreu, mas ela vive e ela está agora com o Senhor, desfrutando da eternidade com o Senhor. Estamos continuando orando também por aquelas pessoas que enfrentam ou estão enfrentando enfermidades com relação à sua saúde. Peço para que a igreja esteja orando pelo William. O William é filho da Cristina e do Antônio Carlos, ali de Seio de Abraão. É um menino de 14 anos que tem enfrentado algumas dificuldades, está internado novamente. Há algum tempo atrás ele teve uma crise convulsiva, havia suspeita até de um tumor no cérebro. Esse processo não foi confirmado, mas ele voltou a ter problemas com desmaios, com algumas situações de crises convulsivas, foi internado novamente. Então a igreja precisa estar orando, intercedendo a Deus pela vida do William, que é filho de irmãos nossos ali daquela comunidade, da nossa congregação de Seio de Abraão. Então lembre-se sempre de colocar na sua agenda de oração, no seu tempo de oração, intercedendo a Deus pela vida desses nossos queridos irmãos. Na página interna do boletim você encontra uma lista de algumas pessoas que nós sempre apresentamos
como aqueles que precisam, então, das nossas orações. Essa semana também estive visitando o irmão Manuel Carvalho, que também precisa das nossas orações, tem enfrentado algumas dificuldades. O irmão Manuel, o esposo da irmã Sebastiana Faria. Nós precisamos, então, continuar orando pela vida desses queridos irmãos que têm enfrentado essas dificuldades. Como igreja, precisamos realmente nos colocar como intercessores, aqueles que oram, aqueles que suplicam ao Senhor da graça, que esteja abençoando, que esteja restabelecendo a saúde de cada um desses nossos queridos irmãos. Nós vamos ouvir uma mensagem musical? Não, né? Estaremos então ouvindo a palavra de Deus agora, através do pastor Danilo. Quero convidar o pastor Danilo para estar aqui com a gente, aqui à frente. Ele vai estar nessa hora transmitindo então a mensagem do Senhor aos nossos corações. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. É um grande privilégio poder refletir com os irmãos, compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Eu tenho um aviso, um convite, uma oferta a fazer aos casais. O pastor já transmitiu o aviso e eu vou dar uma reforçada. O local do retiro é um local muito bom, muito agradável. É um excelente local. Nós temos pelejado, temos buscado ofertas que seja e que caiba no bolso de todos. A última que nós podemos fazer, e eu creio que vai ser a última mesmo, é que você que ainda não fez a sua inscrição, ou você que fez e teve que desistir por algum motivo, e você que deseja fazer agora, né, se você quiser garantir a sua vaga, você dá uma oferta, uma entrada de R$100, e depois você divide o restante em 3 vezes no cartão, diretamente com o hotel, no dia 1º de dezembro, assim que você chegar na sexta-feira lá em Iriri, que é o local do nosso retiro. Então você que ainda não fez sua inscrição, você pode dividir em 3 vezes lá no dia. Nós temos insistido um pouco, porque nós sabemos e cremos que é algo valioso para a sua relação conjugal, é algo que trará edificação e bênção para a sua casa. Nós temos ofertado muito esse retiro e nós apenas estamos dividindo com você essa oportunidade. Então, se você tem interesse, nos procure, ainda há vagas e a forma de pagamento não está tão complicado assim. Então, que você receba essa oferta aí com muito carinho, ok? Vamos ao texto. Gostaria de compartilhar com vocês essa noite o texto que está em Atos no capítulo 9, os versículos de 10 a 20. É um texto muito conhecido. Nós vamos estar analisando um pouquinho aí a conversão de Saulo de Tarso, que se tornou no grande apóstolo Paulo. Atos 9, 10 a 20. O texto diz o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar-lhe e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha,
enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Senhor Pai, Deus maravilhoso, Pai. Nós aqui estamos, ó Deus, cultuando o Teu nome, adorando a Ti, que é o nosso único, suficiente e verdadeiro Deus. Receba, ó Pai, toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, a Tua palavra, para que ela possa penetrar, ó Pai, em nossa vida, para que ela possa fazer morada, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós dentro desse texto, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o contexto aqui é uma narrativa bem conhecida, conversão de Saulo, uma grande figura, um grande personagem do Novo Testamento. Temos inúmeras cartas, estudamos e temos um legado enorme que até hoje tem sido estudado e nós vamos poder refletir um pouco nessa noite. Saulo vinha para Damasco, uma cidade ao norte de Jerusalém, cerca de 240 quilômetros. A ideia de Saulo era prender pessoas que estavam no caminho, ou seja, pessoas que estavam em Cristo Jesus, pessoas talvez de Jerusalém, daquela redondeza, que de alguma forma tinham ouvido falar de Jesus e tinham sido espalhadas. Damasco, uma cidade muito importante, uma cidade comercial, ou seja, era um lugar de interligação, era um lugar importante, passava muita gente. Então, se a palavra chega ali, se os do caminho chegam ali, se os cristãos estão ali, cristão é fazedor de discípulos. Eles iriam fazer discípulo em Damasco e iam espalhar mais ainda. Então, Paulo pede carta aos chefes dos sacerdotes: deixa eu ir até Damasco e ali buscar aqueles que já conhecem a palavra, que já estão crendo nesse Jesus aí, que para nós não é o Cristo. Deixa eu ir lá e pegar eles e prender eles, trazer eles para Jerusalém, e aqui a gente vai levar ele para um tribunal, vamos julgá-los, conhecendo eles como culpados, nós vamos levá-los à morte, e assim vamos exterminando os cristãos, aqueles que estavam crendo em Jesus Cristo, logo no início ali, e logo após a vinda, a estada de Jesus Cristo na terra. Então Paulo tem autorização dos sacerdotes e vai para Damasco. Aí vocês sabem que no caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor, um real encontro com o Senhor, e o Senhor pergunta a ele: por que você me persegue? Qual é o seu problema comigo? O que você tem comigo? E ali Paulo fica cego. Paulo fica cego e é levado a Damasco, aonde ele queria ir, para onde ele queria ir. Ele é conduzido até Damasco e numa casa em Damasco, onde ele foi hospedado, ele haveria de receber uma visita, alguém o procuraria, mas ele não sabia disso. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo desse trecho aqui. Paulo em Damasco, cego, na casa de pessoas que provavelmente não conhecia, porque Paulo não era de Damasco. E Paulo cego, pensando, imaginando o que estava acontecendo com ele. E aí o Senhor, que entra nesse versículo 10 aqui, chama Ananias, um seu discípulo. O texto diz que Ananias era um discípulo do Senhor. Lembrando que Saulo era um homem zeloso na lei, Saulo um judeu, Saulo um perseguidor de cristãos, mas pelo zelo, Saulo um fariseu, ou seja, um partido político, um partido social, religioso também, de muita influência, muito carrasco naquela época. Paulo fazia parte dessa gente. Saulo tinha essa mentalidade. Porém, ele é confrontado com o Senhor. E o Senhor
o diz: por que você me persegue? Qual é o seu problema comigo? E é encaminhado para Damasco. Ananias tem uma visão, uma forma de comunicação com o Senhor, uma oração, ele ouve a voz do Senhor, o Senhor conversa com ele e fala: Ananias, eu preciso que você vá até a rua direita, a rua chamada direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem de Tarso chamado Saulo, e você vai bater um papo com ele para mim, e você vai conversar com ele para mim, e você vai lá e você vai curá-lo, e você vai dizer para ele algumas coisas. Quando eu vejo um texto como esse, eu fico maravilhado, porque nós vivemos dias onde as pessoas querem ser, ou gostam de ser, impressionadas por revelações. Nós vivemos dias onde as pessoas buscam revelações. Nós vivemos dias onde algum evento sobrenatural tem que acontecer para que as pessoas se sintam ou acham que estão cheias do Espírito Santo. É preciso meio que encantar as pessoas para poder mostrar para elas que você tem poder. E aqui o texto é muito claro. O Senhor chama Ananias e fala: você vai até uma rua chamada direita, na casa de um certo Judas, e lá tem um homem que é de Tarso, o nome dele é Saulo, e você vai conversar com ele. Eu lembro uma vez o pastor Zico contou uma história lá em Portugal, que ele chegou numa reunião de líderes, e um líder chegou para ele. O Zico é um cara muito conhecido no meio do esporte, é um pastor que trabalha com esporte há muitos anos, e quem é do meio e o conhece, gosta de estar ao lado dele, gosta de ter uma moral com ele, gosta de ter um diálogo com ele. É alguém que é muito agradável e você quer se aproximar de alguma forma. Alguém chegou perto dele e quis conquistar ele assim, de uma forma mostrando que eu sou o cara. E chega para o Zico e fala: Zico. Não, ele chega para ele e só o conhecia de vista. O disseram para ele: ele é o pastor Zico. E faz uma revelação para Zico. Zico ouve a revelação, pastor Zico ouve a revelação, escuta tudo que o homem o diz, e ele foi fazendo perguntas pessoais, foi fazendo perguntas, e você tem certeza que essa revelação é para mim? E foi dando a ele algumas, questionando ele, e o rapaz não conseguiu dar nenhuma resposta a Zico convincente. E Zico falou assim: então essa revelação não é para mim, porque o meu Deus me conhece, meu Deus sabe o meu nome, meu Deus sabe onde eu moro, meu Deus sabe o que eu estou vivendo. Essa revelação não é para mim. Ele não quis ser iludido ou encantado por alguém só com meras palavras para dizer. E o texto aqui revela justamente isso. O Senhor foi muito claro com Ananias. Ananias, você vai até determinada rua, determinada casa, e vai falar com determinada pessoa. E aí você vê a confirmação logo a seguir no coração de Saulo, porque era o que Saulo precisava ouvir para ser confirmado a vontade de Deus na vida dele. Eu fiz uma pergunta ao texto: e por que Ananias é chamado nessa situação? Por que Deus chama justamente Ananias? Porque Deus é Deus. Ele já tinha falado com Saulo, ele já tinha questionado Saulo, mas Deus vai chamar Ananias. Ananias não tem nada a ver com essa história. E eu fiquei questionando: por que Ananias? O que Ananias tem a ver com isso? E você não vai ver na teologia nenhuma resposta que diz: não, Ananias foi chamado por causa disso ou daquilo. Eu entendi, amados, que Deus chamou Ananias porque Deus tem prazer em nos fazer participar das suas obras. Deus tem o prazer, a alegria de convidar e convocar a sua igreja para ser o instrumento de ação dele aqui entre as pessoas. Deus chama Ananias
porque Saulo precisava de uma confirmação muito clara. Deus chama Ananias para clarear ainda mais, para mostrar para ele que alguém confirmava algo que estava no secreto do coração dele. Eu já recebi profecias e podemos dizer profetadas de coisas que não se cumpriram e jamais vão se cumprir. Um exemplo delas, há 4, 5 anos atrás, talvez na porta dessa igreja aqui, uma pessoa chegou para mim e diz assim: eu vejo você jogando em Portugal e eu vou te visitar lá em Portugal. Deus me revelou isso. Isso não aconteceu e isso nunca vai acontecer, amados. Nunca vai acontecer. Porque eu não jogo mais bola. Talvez vocês até me encontrem em Portugal um dia, mas não vai ser com um jogador profissional de futebol mais. Ou seja, aquilo foi uma profetada. Aquilo não foi de Deus. Aquilo não era o plano de Deus para mim. Aquilo não era uma verdadeira revelação de Deus para a minha vida. E nós podemos ter esse confronto aqui. E nós devemos fazer esse confronto aqui. E no dia a dia da nossa vida, nós temos os nossos achismos, as nossas ideias, as nossas vontades, e nós a confundimos muito claramente e muito facilmente com a vontade de Deus, porque nós colocamos a nossa vontade. E aí nós geramos uma confusão em algo que é muito claro. Porque quando o Senhor quer nos falar algo, Ele fala claramente. Ele não gera confusão na nossa mente, no nosso coração. Ele fala de forma muito eficaz e muito claro. E Ele vai te chamar a realizar algo. Ele vai te chamar a realizar alguma coisa. Agora, é você que dá a resposta, se você vai realizar ou não. Nós temos aqui 2 pessoas passando pela mesma situação. De um lado Ananias, do outro lado Saulo. Devendo cumprir e atender. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Muitas vezes, meus queridos, o problema somos nós. Muitas vezes nós complicamos aquilo que é simples e é fácil. O Senhor explicou detalhadamente a Ananias o que ele devia fazer. Ananias, um discípulo de Jesus Cristo, tem um diálogo com Deus, uma visão, uma oração, uma palavra do Senhor diretamente para ele. Ananias, vá até tal lugar e encontre uma pessoa assim. Deus deu tudo claramente, sem curva, sem dupla interpretação, muito claro. E Ananias já vem com o humanismo dele, Ananias vem com o achismo dele, Ananias vem com a vontade dele, com a justiça dele, humana. Ananias vem com todo o seu conhecimento e diz para Deus: mas Senhor, eu tenho ouvido tudo o que esse homem tem feito. Como eu disse, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo consentiu com a morte de muita gente que espalhava a palavra de Deus, inclusive de Estevão. Ananias, humanamente falando, tinha vários argumentos. Como que o Senhor não soubesse o que estava e quem era Saulo. Como que o Senhor não fosse um grande ferido pela maldade que estava sendo feita com a igreja primitiva, com os cristãos. Como que o Senhor não entendesse o que se passava na vida de Saulo. Ananias apresenta uma série de acusações contra Saulo de Tarso. Ananias praticamente sentencia: Senhor, esse homem nunca será um cristão. Senhor, esse homem nunca terá capacidade para ser um de nós. Esse homem não é perfeito como eu, como os outros cristãos. Essa é a sentença de Ananias em resposta ao que Deus o chama. E quantas vezes nós temos dado respostas ao Senhor justificando porque nós não queremos fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer? Quantas vezes nós trazemos uma lista de argumentos e dizendo assim:
como se fosse um advogado. A gente apresenta assim muito facilmente. E Ananias faz algo semelhante com o Senhor. E o Senhor nem discute com Ananias. O Senhor só reafirma assim: ei, vai lá, porque esse homem aí que você está falando é o homem que eu vou usar para levar o meu evangelho aos gentios, aos seus reis. Ele é o instrumento que eu quero utilizar. Amados, nós podemos olhar para algumas pessoas e ver e conhecer e até saber dos seus defeitos, das suas falhas, dos seus erros, dos seus pontos fracos. Alguns, outros escondem muito bem, embora todos o tenham. O de Saulo, Ananias conhecia, porque a maldade dele, a atrocidade dele estava assim, à tona, era do conhecimento de muita gente. Embora ele tinha as razões dele, pelo zelo da lei, pelo cuidado, mas Ananias apresenta ao Senhor uma série de argumentos que não queria deixar ele ir fazer o que Deus tinha o pedido a ser feito, que era curar Saulo, que era amar Saulo, que era aceitar Saulo, o instrumento que Deus queria usar. Por que Deus queria usar Saulo? Por que Deus queria usar um homem tão imperfeito aos olhos do povo cristão naquela época? Saulo tinha qualidades essenciais na vida de um cristão. Saulo era corajoso, Saulo era zeloso, Saulo era destemido, Saulo era ousado, Saulo vestia a camisa. Por isso que ele perseguiu cristãos. Porque quando ele sentiu que o sistema onde ele vivia e participava estava sendo ameaçado, rapidamente ele foi lá. Ele foi buscar aqueles que estavam atrapalhando. Só que aí Saulo tem um encontro com o Senhor. Só que aí Saulo tem uma mudança de coração, de mente, de pensamento, de ideias. Saulo tem uma reviravolta na sua vida. Saulo tem a sua estrutura toda mexida. E eu acho muito interessante o que o Senhor fala com Ananias, o que ele faria com Saulo. Porque ele fala assim: eu mostrarei a Saulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Amados, isso aqui não é nada agradável para quem não é um cristão. Para os cristãos também. Uma frase dessa aqui não é atraente de ser pregada, de ser falada. Uma frase dessa aqui, nos dias de hoje, poucas pessoas dão ouvido. Uma frase dessa aqui é difícil até de ser pregada. Porque as pessoas buscam algo que as satisfaçam. As pessoas querem uma bênção. As pessoas vão atrás de uma bênção. As pessoas muitas vezes não vêm aqui ou em outro lugar cultuar a Deus. Elas vão em busca da sua bênção. Eu quero lá buscar a minha bênção. Eu quero sair de lá com paz, eu quero sair de lá alegre, eu quero sair de lá satisfeito, eu quero sair de lá consertado a minha vida. Mas o Senhor fala com Ananias assim: eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Nunca é fácil. Se você fizer uma mudança de casa, por exemplo, quantas caixas você tem que juntar, quantas gavetas você vai ter que desarrumar, quantos armários você vai ter que desmontar, parafusinho que tem que separar, carregar peso, arranhar as paredes, ir para outra. Só de uma mudança simples de imóvel.
Você imagina uma mudança aqui, ó, de coração, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança que muitas vezes você vai abrir mão de um direito que talvez você tenha, mas por amor a Jesus Cristo, ao Evangelho, você vai ter que tomar. O problema é que nós às vezes nos agarramos àquilo que nós achamos que vão ser perdas e não abrimos mão daquilo. E o texto vai seguindo e nós vamos clareando ainda mais. Aparentemente Saulo não estava ganhando nada se tornando um cristão. Saulo era um homem respeitado. Saulo tinha um certo poder naquela sociedade. Saulo já tinha atingido um bom status. Saulo não era pobre. Saulo era conhecido. Saulo já estava bem encaixado dentro do sistema. Paulo já tinha o lugarzinho dele ali. Ainda estava em ascensão. Paulo estava sendo chamado para abandonar tudo o que ele achava que tinha conquistado até então, para fazer algo novo, totalmente novo, porque nós estamos falando de alguém que era um perseguidor e passou a ser um perseguido. Nós estamos falando de alguém que detestava aqueles que criam em Jesus, que eles não criam que era o Messias, o Salvador. Nós estamos falando de alguém que detestava os cristãos, porque criam em Jesus Cristo. E numa caminhada, e numa viagem, e num momento, o Senhor o confronta e fala: ei, você vai ter que mudar de direção. Ei, você vai ter que mudar de atitude. Ei, esse caminho que você está andando não vai te levar a lugar nenhum. Ei, a vida que você está tendo não vai te levar a lugar nenhum. Ei, isso que você está fazendo não é cultuar a Deus. Mais ou menos isso que Deus falou com Saulo. É mais ou menos isso que Deus falou comigo um dia. É mais ou menos isso que Deus tem falado com tanta gente. É mais ou menos isso que Deus tem transbordado no coração. E talvez por querer segurar aquilo que nós achamos que é o bem e não abrimos mão daquilo, nós vamos vivendo uma vida fria, uma vida morta, uma vida que diante do Senhor não faz sentido. E nós achando às vezes que faz todo sentido. Paulo teve 3 grandes mudanças. Ele mudou de atitude, porque ele parou de perseguir os cristãos. Paulo mudou de pensamento, porque agora ele cria naquele que ele não aceitava que fosse o Salvador da humanidade. Paulo muda até de religião, porque ele seguia fielmente os costumes, as tradições judaicas. Ele era um fariseu zeloso na lei, e agora ele se torna um seguidor de Cristo. Ele andava no caminho. E 26 anos mais ou menos após a conversão de Saulo, ele diz algo muito interessante quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Aí ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai falar todo o currículo dele, tudo que ele tinha, né? Ele era circuncidado no 8º dia de vida. Ele era pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Ele era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ele era fariseu.
Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Saulo preenchia todos os requisitos: religiosidade, espiritualidade, social, que o povo da época acreditava como essenciais para um homem que fosse salvo. Paulo, segundo a sociedade, era irrepreensível. E aí nós temos esse confronto de sermos olhados pela sociedade como irrepreensíveis diante de religiosidade, coisas assim, costumes, mas Deus olhava para Saulo e: ei, você está crendo em coisas que não te dão segurança alguma. Glorifica a Deus, porque Saulo, 26 anos depois de sua conversão, ele diz algo que confirma isso aos nossos corações. Ele diz que o que para ele era lucro, ou seja, tudo que ele tinha conquistado diante da sociedade, o respeito, a perseguição que ele fez para a igreja, o status dele, a cadeira cativa que ele já tinha aquisitado, tudo. Falei, isso aí não serve de nada. Eu considero isso perda. Isso aí não me gera lucro nenhum. Porque a minha vitória, o meu lucro verdadeiro está em Cristo Jesus. E é preciso abrir mão de muita coisa para estar em Cristo Jesus. Nós precisamos abrir mão de muita coisa para servir a Deus verdadeiramente. Nós precisamos abrir mão do nosso ego, nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade, nós precisamos abrir mão da nossa carne, nós precisamos abrir mão do nosso direito, que às vezes nos é concedido, para estarmos em Cristo Jesus. Porque somente Ele tem poder, somente Ele tem capacidade, somente Ele pode justificar. Pode nos justificar. E não é por nada que nós fizemos, fazemos ou alcançamos. É a graça e o amor de Deus que nos dá essa possibilidade. Paulo tem a sua vida toda mexida. Tudo que ele havia conquistado até então, aquilo que ele achava que estava acumulando como lucro e bens, que lhe trazia segurança, no momento aquilo deixa de ter valor. Quando somos convertidos, nós somos chamados para uma mudança. Nós somos chamados para uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Algo que se estenderá até o último dia que estivermos aqui na terra. Algo que é contínuo. E quando somos convertidos, só há sentido naquilo que tem conexão com Cristo Jesus. E eu trago uma frase reflexiva, que após a nossa conversão a Jesus Cristo, só há sentido aquilo que faz conexão com Jesus Cristo. Se não houver Jesus Cristo, sai fora. Se não houver Cristo, não faz sentido para a vida de um cristão convertido a Jesus Cristo. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Ananias, como eu disse, ele relutou. Ele relutou em fazer o que o Senhor tinha o pedido a fazer, o ordenado a fazer. Ele expõe ali a sua vontade, ele expõe o seu pensamento, ele fala com o Senhor, mas Ananias obedeceu, ele foi. Ele
Ele não negou a ordem de Deus. Ele apenas relutou. E eu gosto muito do termo que ele usa quando ele encontra com Saulo. Porque ele fala assim: irmão Saulo. Irmão Saulo. Saulo não era cristão, não era do meio religioso, não era discípulo. Saulo não tinha sido batizado. Saulo não frequentava o mesmo lugar que ele. E ele não conhecia Saulo. E ele só fala: irmão Saulo. Eu fiquei encantado com essa frase, esse cumprimento dele, porque é algo muito carinhoso. Talvez hoje em dia quase não nos chamamos mais de irmãos, a não ser o Elias. Toda vez que eu passo lá em frente à barbearia dele, ele dá um grito: ô irmão. Sou Pedro também, me chama de irmão constantemente. Nós temos perdido um pouco esse costume de chamar uns aos outros de irmãos. Mas tudo bem, faz parte do nosso momento atual, né? De igreja e tal. Mas de tratar o outro carinhosamente, seja com o nome de irmão ou não, isso faz bem. Isso cai bem o tempo todo. É muito melhor tratarmos bem. Dar um sorriso, dar um abraço, dar uma palavra. Eu acho que é essencial. Senão nós vamos nos tornando amargos, sabe? Difíceis de até... Não sei se eu cumprimento, não sei se eu posso cumprimentar hoje. Você passa perto daquela pessoa: será que eu fiz alguma coisa? Será que você fica com medo até, em alguns momentos, de cumprimentar alguém, porque você não sabe se a pessoa está de bem com você ou não, e você também não fez nada. E Ananias não quer nem saber. Ele chega: ô irmão Saulo, estou aqui porque o Senhor mandou e tal. Ele desembola ali com alguém que ele não conhecia, que ele não tinha visto. E trago é um parênteses, não é teologia não, é algo assim muito, muito humano, muito, muito gostoso, no trato entre uns aos outros, que eu acho que é essencial entre nós, na sua relação, no seu casamento, como é que você cumprimenta seu cônjuge, né? Como é que você cumprimenta seus filhos, os abraços, os beijos, as conversas, os tios, os avós, os amigos. Acho que hoje em dia é mais necessário isso, tá? É mais necessário isso. E nós estamos diante aqui do verdadeiro, do real momento de sua conversão de Saulo. Ele tem a sua confirmação. E aqui nós entendemos um pouquinho mais do porquê foi Ananias e por que Ananias esteve envolvido nisso, né? Como o Senhor usa pessoas às vezes para nos confirmar aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Porque a palavra dele é: Ananias, vá até tal rua, veja tal casa e fale com tal pessoa. E ele chega lá naquele tal lugar, sem saber onde era, ele procura, ele acha. E lá está um homem de Tarso, chamado Saulo. E Saulo estava cego momentaneamente. Ele fala: o Senhor me mandou aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ele, quando Saulo ouve aquilo, é tudo que ele precisava. É toda a confirmação que ele precisava. É a clareza do Senhor falando ao nosso coração. Não há necessidade de buscarmos, como eu disse anteriormente, eventos fenomenais que confirme o que o Senhor tem para o meu e para o seu coração. O Senhor vai ser muito claro comigo e com você, quando Ele quiser ser e quando Ele quiser se comunicar comigo e com você. Agora, se você vai ouvir a voz dele ou não, aí depende de como você está e o que você está fazendo. Porque se eles colocarem uma música lá na equipe de som, aqui, no máximo, e eu continuar falando, vocês não vão ouvir nada que eu estou falando. Vocês não vão perceber nada do que eu estou falando. Porque há algo que atrapalha, que incomoda. É tanto que o texto diz que quando ele tem essa conversa com Ananias, algo como escamas cai dos olhos de Saulo. Essa cegueira aqui,
Pode ser física, né? Enxergava, foi cego, alguém conduziu ele e tal. A cegueira física não é tão grave quanto a cegueira espiritual. Porque a cegueira física não impede de ninguém de alcançar a salvação. Mas a cegueira espiritual tem mandado muita gente para o inferno. Você não querer ver e aceitar que é Jesus Cristo, Senhor e Deus da sua vida. Você não querer aceitar que a sua salvação só virá através do sangue de Jesus Cristo. Você não querer se dobrar diante do Senhor. Você não querer sofrer aquilo que o Senhor disse que Saulo sofreria. Como eu falei, não é agradável. Não vai dar muito ibope eu chamar alguém e falar assim, se você se converter, você vai ser salvo, mas aqui a palavra está dizendo que você vai sofrer. Ninguém quer sofrer. A vida já é tão difícil. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por mais dificuldade do que já passa. Amados, o que o Senhor quer é que a gente abra mão do nosso eu mesmo e se entregue a Ele. Ele quer que a gente deixe de lado os nossas vontades próprias, nosso achismo, o nosso ego, aquilo que nós temos enraizado e muitas vezes não queremos abrir mão. Estamos segurando uma pedra ali, machucando a nossa mão e não estamos abrindo mão. É isso que o Senhor quer. É isso que se passava com Saulo, porque ele tinha enraizado nele e tinha seus olhos fechados, seus olhos tapados para o Senhor, porque o farisaísmo que ele vivia, a religiosidade que ele vivia, o poder que ele exercia, tapava os olhos dele, não os deixava ver. Quando ele realmente se entrega ao Senhor, escamas caem. Paulo consegue ver e entender realmente que Deus é esse. E aí vocês imaginam que dificuldade era e foi para Saulo abrir mão do que ele tinha. Porque ele sairia da zona de conforto, ele sairia de tudo que ele tinha conquistado. E passaria a conviver com pessoas que nem nele acreditavam. Tanto que Paulo tem que ficar um bom tempo distante, para depois voltar. Paulo tinha à sua frente realmente um grande sofrimento. Ele foi muito mal aceito entre os cristãos. Ele foi odiado por aqueles que eram seus amigos, porque sentiram-se traídos. Eles queriam até o matar. E entre os cristãos a dúvida reinou muito tempo. E quando nós vemos hoje, 2000 anos depois, quanta coisa Paulo fez. Quanto testemunho temos da vida de Paulo. Quantas cartas Paulo escreveu. Quantas viagens Paulo realizou. Quantas vidas conheceram as boas novas através da vida de Paulo. Paulo sempre procurando algo, cidades que ainda não conheciam. Paulo sempre levando o evangelho a perdidos. E o Senhor foi tão claro e Paulo foi tão obediente. Porque o Senhor disse, Ele vai levar a minha palavra aos gentios e aos seus reis. Os irmãos sabem que os gentios eram odiados pelos judeus. Os gentios eram menosprezados pelos judeus. Os gentios eram o povo mais fraco, mais pobre, mais coitadinho, que não eram capazes de se tornarem um cristão, não tinha mérito neles para se tornar um cristão. Amados, o que nós podemos entender é que o Senhor tem planos muito maiores e melhores do que os nossos. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias que Ele nos dê a capacidade de enxergar e sentir conforme Ele, entender conforme Ele.
Porque os nossos olhos às vezes estão cheios de escamas e nós não conseguimos entender e enxergar como o Senhor. Nós temos já algo instalado, enraizado, que nos atrapalha a ver pessoas conforme o Senhor as vê. O Senhor sabia que era esse homem corajoso, destemido, que iria levar a sua palavra, o seu evangelho a tantas outras nações e povos, estendendo até nós nos dias de hoje. Mas Ananias duvidou. Ananias questionou. Ananias, nos seus olhos humanos e naturais, quase não foi lá. Deus daria uma outra forma. Se não fosse Ananias, seria outro. Mas seria Paulo que faria isso. Que nós sejamos impulsionadores da vontade de Deus aqui na terra. Que nós sejamos incentivadores da obra do Senhor aqui na terra. Que nós sejamos apoiadores. Que nós sejamos trabalhadores das obras do Senhor aqui na terra. Que nós possamos abrir mão todos os dias dos nossos lucros, vontades, do nosso eu, para que o Senhor reine cada dia mais e mais em nosso coração. Que nós possamos entender e perceber o Senhor todos os dias na nossa vida. Que em todas as decisões que nós formos tomar, nós consultemos, nós andemos, nós busquemos a resposta, a orientação do Senhor. Porque às vezes nós nos confundimos quando nós colocamos a nossa própria vontade acima da vontade do Senhor. E ela é perfeita e agradável para mim e para você. Que nós possamos falar como Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Que nós possamos dobrar o nosso coração diante do nosso Deus. Eu falei uma frase outro dia e volto a repetir. Se Jesus Cristo não bastar para você, nada mais bastará. Eu tenho oferecido, o pastor tem oferecido, a igreja tem oferecido, a nossa liderança tem oferecido um retiro há quase 9 meses já. Meio que até implorando para as pessoas, vão no retiro, pelo amor de Deus, vai no retiro. Tem uns que eu quase falo, eu vou pagar para você ir no retiro. De tanta vontade que dá de levar todo mundo para o retiro de casais. De ver aquele retiro lá repleto. E às vezes eu sinto que tem que fazer a mesma coisa com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Como que a gente estivesse oferecendo algo que não fosse um bom produto, sabe? E é o produto mais valioso que há. E é o maior tesouro que há. Portanto, meu amado, se a simplicidade do Evangelho, se a simplicidade de Jesus Cristo, nosso Deus, não servir, pouca coisa poderá servir para você. O desejo do meu coração é que nós nos dobremos ao Senhor todos os dias. Amém? Será que assim como Saulo, tem alguma área da nossa vida que a gente tem que cair do cavalo também? Talvez tenha. Talvez tenhamos que cair do cavalo para enxergar a luz do Senhor e a direção que Ele está dando na nossa vida. Deixe que o Espírito de Deus sonde o seu coração e te mostre a vontade dEle. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar.
que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. A mesma pergunta que Pilatos fez há mais de 2000 anos atrás continua sendo verdadeira e continua ecoando no coração e na alma de cada um de nós. O que faremos com Jesus chamado Cristo? Quem é Jesus para você? O desejo do meu coração é que você saia daqui nessa noite com a plena certeza de que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o Filho de Deus que veio para entregar a sua vida e morrer por você. E isso faz toda a diferença na sua vida, agora e para sempre. Deus abençoe você, que você tenha uma semana rica, abençoada na presença do Senhor. Estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira para o nosso tempo de estudo, reflexão e oração. Domingo de manhã, mais uma vez, para o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical. Tenho percebido a ausência de muitos irmãos no domingo pela manhã. A quarta-feira talvez a gente possa até entender que alguns têm impossibilidades por causa de trabalho, por causa de estudos, mas eu penso que isso não aconteça no domingo de manhã. O que eu tenho percebido é que muitos têm perdido a oportunidade de se congregar. E aliás, a própria Bíblia diz lá em Hebreus, dizendo que nós não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. A Bíblia te alerta: não deixe de estar em comunhão com seus irmãos, não deixe de estar aqui para cultuar a Deus, não deixe de aproveitar o tempo tão oportuno que nós temos para o estudo da palavra de Deus. Espero que você não esteja trocando o domingo de manhã por qualquer outra coisa. Se você estiver fazendo, você estará atentando contra a sua vida espiritual. Não faça isso. Venha estar com a gente, venha cultuar a Deus com a gente. Estaremos juntos então no próximo domingo de manhã às 9 horas, o nosso culto, às 10 horas para as nossas classes de escola bíblica dominical, e domingo à noite às 19 horas. Vocês estão atentos, parabéns. Estaremos juntos às 19 horas então para o nosso culto de celebração. Eu vou impetrar a bênção ao som da música instrumental com uma oração silenciosa. O pastor Danilo estará à porta e hoje ele estará cumprimentando a cada um de vocês, também desejando as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um. E agora, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda o seu favor e a sua paz. Amém.